E aí, tudo bem? Foi-nos solicitado que fizéssemos uma reflexão sobre a necessidade dos pais aprenderem a linguagem dos filhos. E a gente sabe que isso é um grande desafio, aprender a linguagem dos filhos. Os pais precisam falar, né, a língua dos filhos. E a gente sabe que hoje a gente vive dias onde um dos grandes desafios é, como sempre foi, a comunicação. O grande desafio da vida é comunicar-se, saber se comunicar. E muitas pessoas não sabem se comunicar, né? Então a gente hoje vive essa realidade que não é só de hoje. Na verdade, há muito tempo que o ser humano vive esse desafio, né? Desde os dias da Torre de Babel para cá, nós temos o desafio da comunicação, onde o ser humano vê-se desafiado a se comunicar nas suas necessidades, nos seus anseios, e muitas das vezes, nessa tentativa, ele não é bem sucedido, ele não alcança o seu objetivo. Então nós vemos, tanto nas relações conjugais, quanto também nas relações profissionais e nas mais diversas linhas, né, de relacionamento, a gente observa a dificuldade que as pessoas têm para se comunicar, para falar uma com as outras, para passar, para transmitir ideias, pensamentos, valores e por aí vai, ok? Então nós temos esse desafio. E quando a gente olha até mesmo para o mundo animal, a gente observa que também no mundo animal há essa questão da comunicação, porque os animais também precisam se comunicar até mesmo para perpetuar a sua espécie, né? Não vai haver perpetuação da espécie se não houver comunicação entre os animais. Então até os animais têm essa necessidade de se comunicar. Então quando a gente fala de desafios na comunicação, nos mais diversos níveis de relação, a gente, claro, vai chegar também na dificuldade de relação entre pais e filhos, porque pais e filhos muitas das vezes não falam a mesma língua, né? Então torna-se necessário que os pais busquem aprender a linguagem dos seus filhos, a falar como os filhos falam, a pensar o que os filhos pensam, a entender, né, o que passa na cabeça dos seus filhos. E a gente vê que muitos têm essa dificuldade e não conseguem alcançar esse objetivo, e muitas das vezes por não considerar uma coisa, que há uma grande diferença na forma de comunicar hoje daquilo que havia no passado. A forma dos pais se comunicarem com os filhos no passado era diferente da forma dos pais se comunicarem com os seus filhos hoje. Houve uma mudança nessa forma de comunicação, né? Inclusive podemos até aumentar essa abrangência quando a gente fala que mudou a forma do ser humano transmitir e receber informações. Não é mais como era no passado. Hoje nós temos aí o advento da tecnologia que trouxe muitas inovações quando a gente pensa na questão da comunicação. Então os pais precisam se esforçar, seja por cursos, palestras e livros sobre o assunto, para melhorarem a sua comunicação com seus filhos, ok? Os pais então precisam estar dispostos a isso, né? Da mesma forma que os filhos também precisam abrir seus corações para se permitirem uma melhor comunicação com os seus pais. E claro, essa comunicação correta, essa comunicação que na verdade o correto aqui quer dizer produtiva, né? Essa comunicação produtiva entre pais e filhos vai passar aí por vários aspectos, e conforme eu cheguei à conclusão aqui, talvez o mais importante desse aspecto seja o aspecto do coração, ou de uma predisposição afetuosa por parte dos pais aos filhos e por parte dos filhos aos pais. Malaquias, um profeta bíblico, ele fala algo interessante lá em Malaquias 4,6, que diz: e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então essa conversão, né, que Malaquias fala aqui, seria então essa predisposição afetuosa, tanto dos pais aos filhos quanto dos filhos aos pais. E de fato a gente tem observado que essa predisposição afetuosa parece estar aí desaparecendo de muitos relacionamentos familiares. E claro, isso prejudica também o relacionamento entre pais
e filhos. E um dos principais sinais desse prejuízo está na comunicação aí entre esses dois grupos de pessoas, né? Os pais e os filhos. Porém, como isso poderia ser resolvido, né? Se é que há uma solução? A gente tem aqui algumas ideias, algumas sugestões, alguns pensamentos que nos vieram à mente, alguns conselhos, se assim você preferir, que podem ajudar aí nessa melhora, né, na condição da comunicação entre pais e filhos. E a primeira coisa que eu quero citar, conforme eu já citei, é permitir a restauração dessa predisposição afetuosa, né, que passa pela volta a sentimentos de valorização do papel de pais, tanto por parte dos próprios pais, quanto por parte dos filhos, uma vez que a gente vê que muitos pais hoje em dia não dão valor ao fato de serem pais. Muitos pais não valorizam a paternidade, não se valorizam como pais, ok? Não se valorizam no papel de pais. Então eles precisam se valorizar como pais. O pai precisa se valorizar como pai, a mãe se valorizando como mãe, entendendo a importância do seu papel de mãe, entendendo a importância do seu papel de pai. E claro, isso vai fazer com que os filhos também os valorizem por sua vez. Segunda reflexão aqui que a gente precisa fazer é entender, já foi citado isso, mas para refrisar, né? A gente precisa entender que o tempo que nós fomos filhos é diferente desse tempo em que os nossos filhos são os filhos. No tempo que eu fui filho, as coisas eram de uma forma. No tempo em que os meus filhos são filhos, agora, as coisas são de outra forma, as coisas são de outra maneira. E muitos pais não entendem essa diferença. Então entenda que o tempo que você foi filho é diferente do tempo em que o teu filho está sendo filho. Há uma grande diferença e isso tem que ser levado em consideração. A terceira reflexão é que a gente precisa compreender que a necessidade de comunicação dos filhos é real, ok? E sempre presente. E que se ela não estiver acontecendo com os pais, vai estar acontecendo com alguém. Alguém vai estar fazendo essa comunicação com o seu filho, com a sua filha, ok? Porque ele tem a necessidade de se comunicar. Não existe filho que não se comunique, ok? Todo filho quer se comunicar. Mesmo aquele filho que o pai e a mãe diga, mas ele é muito caladinho, mas ele não fala, ele quer se comunicar. Talvez os pais não entenderam a linguagem que esse filho quer se comunicar, mas ele precisa se comunicar. E se não estiver se comunicando com os pais, está com certeza se comunicando com alguém. Quarto ponto, nós precisamos considerar o tempo das inovações tecnológicas, dos quais não só os nossos filhos são dependentes, mas também os pais. E que isso pode prejudicar a qualidade da comunicação entre pais e filhos. A gente vive tempo disso aqui, né? É smartphone para todo lado, é computador, é notebook. Então nós temos inovações tecnológicas que visam melhorar a qualidade de vida, mas que podem, se não forem bem administrados, corretamente utilizados, podem de alguma maneira prejudicar a comunicação aí entre os pais e os filhos. Então o abuso, né, do uso das novas tecnologias traz danos para a comunicação familiar, inclusive entre pais e filhos. Quinto ponto a observar é que saber a linguagem dos filhos não é necessariamente falar como eles falam, mas sim saber transmitir a eles o que vai ajudá-los a serem melhores como indivíduos, para si mesmos, para a família e para a sociedade. Então, os pais às vezes tem para me comunicar com meu filho, eu tenho que falar como ele fala. Não necessariamente. Não necessariamente, mas sim saber transmitir aquilo que vai ajudá-los a serem melhores como indivíduos, para si mesmos, para a família e para a sociedade. O pai que souber fazer isso, ok? Ele não vai precisar se preocupar em falar igual o filho fala, porque ele já está sabendo transmitir essas informações, de forma que o filho, que a filha assimila corretamente. Uma sexta coisa é entender que a linguagem dos filhos não necessariamente é na velocidade que a gente vive. O processo de comunicação dos filhos com os pais é sempre mais lento que os pais gostariam que fosse, né? Mais rápido. Fala logo, menino! Fala logo, menino! Às vezes o filho, a filha tem uma lentidão, né, para expor as suas ideias, para expor os seus sentimentos, e os pais gostariam que fosse mais rápido esse processo, mas ele é mais lento. Não é na velocidade que a gente vive. O processo dos filhos geralmente é mais lento. E nessa dificuldade de compreender esse processo, essa velocidade, muitos pais acabam abrindo mão
dessa comunicação com os filhos, ok? O sétimo ponto e o último aqui, a gente precisa aprender que a linguagem dos filhos tem que ser com um objetivo. E que objetivo é esse? De não apenas transmitir valores, crenças e moralidades que são particulares dos pais, mas sim o objetivo de compreender os desafios pelos quais eles estão passando, ajudando-os a seguir em frente naquilo que eles precisam, naquilo que eles têm necessidade. Então, esse é o objetivo. Não apenas passar valor, crença e moralidades, mas sim compreender. O objetivo maior de saber falar a linguagem do seu filho, de se comunicar com seu filho, é a compreensão dos desafios que ele está experimentando, com o objetivo de ajudá-lo a seguir em frente naquilo que ele precisa, naquilo que ele necessita, ok? Então, concluindo aqui essa nossa breve reflexão sobre comunicação com os filhos, a gente precisa continuar nesse esforço, né? De buscar essa comunicação com os nossos filhos numa linguagem que eles entendam, que eles compreendam, sem irritá-los, sem constrangê-los, sem expô-los ao ridículo e assim alcançando, né, os objetivos que a gente tem ao se comunicar com eles. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.